Olá, pessoal. Eu sou a professora Maria Andréia. Alguns conhecem aí pelos corredores como Profidrasta. Pura maldade desses alunos, porque é exagero dizer que eu sou pior que uma professora e pior que uma madrasta ao mesmo tempo. Vocês vão ver ao longo desse semestre que a gente vai trabalhar de uma forma bem tranquila. Nosso aprendizado vai se dando paulatinamente. Nós vamos semana a semana adquirindo novos conhecimentos. Mas se Profidrasta vem porque eu cobro muito, então Profidrasta, porque eu realmente cobro muito. Porque quem me conhece sabe que eu não formo perebas. Eu formo pessoas preparadas para o mercado de trabalho. Meus clientes não são os alunos da FADERGS. Meus clientes são as empresas que estão no mercado esperando contratar profissionais muito qualificados, muito éticos e que tenham condições de trabalhar, de atuar e ser muito competitivo no mercado. Então, bem-vindos a este barco do saber que nós vamos dividir, porque eu, na verdade, não tenho a pretensão de ensinar, eu tenho a pretensão de trocar com vocês, porque vocês sabem muito e nós queremos aqui, nesse grupo, trocar experiências. Já devem ter notado que nós temos 2 semanas de aula e eu já propus fóruns para a gente poder discutir. Já deixei alguns recados para vocês, não tinha conseguido gravar esse vídeo, de que não adianta a gente ir lá e postar alguma coisa aos 45 minutos do segundo tempo, né? A gente tem efetivamente que participar o tempo todo durante nossa semana de aula, para que todo mundo consiga participar junto, entender o que o seu colega está pensando a respeito daquele material que foi analisado, que foi compreendido e que possa realmente trocar uma opinião. Quanto ao conteúdo da nossa disciplina, nós vamos trabalhar 2 coisas. A gente vai trabalhar ética da profissão do contador e a gente vai trabalhar a legislação profissional. Essa primeira parte, vocês estão trabalhando muito a parte de ética, né? A gente começou devagarinho, vendo o que é ética, o que é moral essa semana, comparando uma com a outra. Viu um vídeo do professor Cortella, que é maravilhoso, leu alguns textos que eu tenho facilitado muito, tenho colocado os textos com alguns insights já, porque eu não quero deixar textos pesados para vocês. Eu quero deixar realmente coisas que vocês possam ler e compreender, porque o mais importante disso tudo são os conhecimentos que já estão com vocês. Vocês chegaram muito à conclusão lá de que ética, ela vem junto com a gente, né? A gente desenvolve sim, a gente melhora muito, depende da sociedade em que a gente está inserido, mas depende muito do que nós somos como pessoa e o que nós queremos ser como pessoas, né? Como diz o professor Cortella, né, aquelas 3 perguntinhas básicas. Eu quero, eu posso e eu devo. Lá no final do semestre eu vou falar um pouquinho desse eu devo, porque às vezes a gente esquece também. Tá bem? Toda semana nós vamos ter atividades. Não adianta chorar, não adianta espernear. Vai ter. Eu dou uma aliviada lá na semana em que a gente tem provas de P1 e de P2. Aí sim, para vocês poderem estudar para as outras disciplinas. Mas, fora isso, toda semana nós temos encontros com atividades. E essas atividades precisam ter o envolvimento de vocês. Não adianta chegar lá na terça-feira, 11 horas da noite, fazer uma leitura dinâmica dos textos, colocar o vídeo para rodar e tomar seu banho fingindo que está ouvindo e vir aqui responder qualquer coisa. Não foi aprendizado, não foi troca. Você perdeu. Por mais que eu vá validar a sua atuação naquela semana, você perdeu de aprender, perdeu de trocar com seu colega. Então não faça isso com você mesmo. Tente realmente participar das nossas aulas. Esquece que isso é EAD. Faça o mais presencial possível. É para você, é para os seus colegas. Nós queremos saber a opinião de cada um do grupo. Por favor, é isso que nos enriquece. Como a gente vai fazer a avaliação? Essas tarefas da semana, todas elas somadas, eu ainda não sei quantas são e o peso que cada uma delas vai ter, mas eu vou dizendo a vocês depois como vai ser. As que tiverem mais peso eu sinalizo, dizendo, pessoal, participem realmente em peso dessa aqui, porque essa aqui vale muito, muito mais que as outras, não que as outras não valham. Mas elas vão somar ao todo 4,5 pontos de 10. A nossa prova presencial, que vai ser no dia 18 de novembro, vale 5,5 de 10. As 2 coisas somadas, vocês então tiram 10 e eu espero que todo mundo seja 10.
caso não tenha chegado a 7, nós temos a G2 presencial também, em 16 de dezembro. Mas então, essas semanas que vocês têm atividades, além de contar os 4,5 pontos para fechar a nota de 10, valem presença. Se vocês já viram pelos corredores, se não ouviram, eu vou falar agora. EAD roda por falta. Eu vou repetir. EAD roda por falta. Não sabe o que é rodar? Reprova por falta. Sim, se você faltar mais do que 5 encontros, ou seja, deixei de fazer 5 tarefas, não importa que sejam as mais lá que tenham mais peso ou a que menos peso, 5 tarefas não feitas, você tem o limite de faltas possíveis. 6 tarefas não feitas, nem venha fazer a prova, a menos que você tenha testado. Funciona exatamente igual como a presencial. Toda quarta-feira, você tem uma tarefa que inicia e dura até a terça-feira da semana seguinte, às 23 horas e 55 minutos. De novo, vou dizer, não deixa para ler os textos às 23 horas e 55 minutos, colocar o vídeo para rodar e fazer o seu miojo fingindo que está ouvindo. Né? Mas está lá, está aberta a tarefa até as 23 horas e 55 minutos da terça-feira. Então, você tem 7 dias para realizar uma tarefa. Fechado esse período, você não pode mais realizar a tarefa, você ficou com falta e sem a nota daquela semana. Toda semana serão propostas atividades. Primeira parte, a gente está estudando o que é ética e o que é moral. Agora a gente começa a relacionar com a nossa profissão. A partir daí, a gente começa a estudar o nosso código de ética. Depois disso, eu vou pedir que vocês pesquisem casos práticos, em que, em notícias pela internet, vocês adoram o Google, eu também, vocês vão procurar notícias em que as pessoas foram éticas, não as pessoas comuns, os contadores. Então, conselho de ética os conselhos estaduais, os conselhos federais, através dos seus órgãos de ética, foram lá e fizeram um destaque para alguma atividade ética de um contador. E aí, quando eu peço para postar, vocês não podem repetir a mesma reportagem. Ou seja, vocês são 30 e poucos dentro da turma, eu preciso de 30 e poucos reportagens diferentes. Isso significa, se na quarta-feira, às 8 da manhã, eu postar, eu ganho tempo. Se outro postar igual a mim, ele é que tem que procurar outra, não eu. Então, quando tiver que postar reportagens e coisas assim, corram. Você vai ganhar uma enorme vantagem, tá bem? Eu não aceito reportagens repetidas. E como a gente está trabalhando com ética, não esqueçam sempre de dizer a fonte que vocês buscaram, né? Porque senão vocês estão fazendo um plágio. E plágio não é ético. Além disso, eu vou pedir que vocês também me tragam exemplos de contadores que não foram éticos. E, por favor, saiam da parte da política, porque da política a gente já está de saco cheio, a gente já sabe que tem muita gente não ética, tá? Inclusive, está mais fácil de achar contadores éticos na política, porque tem muito conselho, tribunal regional, tem muito contador de prefeitura denunciando prefeitos. Então, procurem também casos éticos na política, porque temos bons contadores que estão sendo as pessoas que são pivôs de denúncias, tá bem? Tem muita gente aí que só denigre nossa profissão. Para procurar casos não éticos, acha um monte. Para procurar ético, não acha nenhum. Gente, tem um monte, tá bem? Nós vamos passar por essa parte, então. Estudar o código de ética dos contadores, depois nós vamos procurar casos de éticas, procurar caso de não ética, né, que infelizmente. Depois nós vamos passar para a legislação. E eu já quero que vocês comecem agora a usar o nosso amigo Google, não só pesquisando a primeira linha e achando que você já é um doutor naquele assunto, mas lendo com mais profundidade. Comecem a pesquisar toda a legislação que diz respeito à regulamentação da profissão. Não quero saber como é que a gente faz um balanço, gente. Isso está lá nas outras disciplinas. Eu quero saber como faz o registro do contador. Qual é a legislação que criou isso? Qual foi a legislação que criou o exame do CFC que todos nós temos que fazer para ter a carteirinha? Esse tipo de coisa é que eu quero que vocês procurem. Quais as legislações, né, quais as leis vigentes, decretos que estamos obrigados quanto profissionais, tá bem?
Não aqueles que falam sobre contabilidade em si, mas os que falam sobre o contador, como regem a nossa profissão. Já comecem a procurar, porque a semana que nós pedirmos isso, que deve ser daqui umas 5 semanas, logo em seguida eu vou colocar o plano de ensino para vocês já tenham isso, porque ele é bastante pesado de começar a procurar. Então já vai começando, já vai pesquisando, já vai fazendo, vai guardando num cantinho, para o dia que precisar você já trazer bastante essa legislação, tá bem? E aí nós vamos começar a discuti-la, porque nós temos muita coisa, muita regra, que às vezes a gente não sabe. E tem muito contador que não sabe quais são as normas, as leis vigentes que regem a sua profissão, infelizmente. Mas vocês não vão ser contadores perebas, vocês vão saber, tá bem? E esse tá bem já está me irritando, que eu já falei muitas vezes. Acho que era isso que eu tinha de recado para vocês. Saibam que eu estou muito presente, eu estou sempre aqui, lendo as suas mensagens, olhando o fórum de vocês, mandando alguns recados. Alguns eu posso mandar no particular, outros, infelizmente, eu tenho que mandar no privado. Quando eu mandar alguma coisa no privado que você possa ficar um pouquinho chateado, não fique, me responda. Porque eu não vou me privar de, por exemplo, dizer para você, amigo contador, você precisa ter uma redação melhor. Nós precisamos redigir pareceres. Então você precisa escrever um pouco melhor. Não faça isso. E assim, se você ficar chateado, que essa mulher não é professora de português, porque ela quer corrigir isso? Porque eu quero que você seja excelente. Eu não quero que você seja mais ou menos. Se eu mandar no privado para você, ô criatura, participa mais. Não te livra das tarefas. Faz efetivamente. Não fica chateado. Eu não estou pegando no teu pé. Eu estou querendo que você seja excelente. E não quero que você seja mais ou menos. Eu não quero que um dia você chegue na Receita Federal e entenda lá alguma explicação pela metade. Eu não quero que você saia da Receita Federal pensando que sabe alguma coisa só porque ouviu o restinho de uma discussão. Eu não quero que você vá fazer uma guia qualquer e pense que entendeu e vá fazer uma porcaria para o seu cliente. Eu quero que você tenha capacidade de compreender, de discutir, não tenha vergonha de perguntar, de participar e de acertar. Isso é excelência. E principalmente discutir. Se você achar, prof, essa semana eu mandei às 11 horas da noite porque não deu mesmo. Olha as outras postagens, eu mando sempre cedo. Eu vou ter maior humildade de dizer, desculpa, não vi. Então vamos seguir mandando sempre cedo. Tá bem? Então assim, a gente vai continuar conversando. Do mesmo jeito que quem me conhece conversa comigo nos corredores, na sala de aula, por e-mail, por Facebook, quase que por sinal de fumaça. Eu não quero perder o contato com vocês. EAD não significa que as aulas não existem, que é um monte de material postado que em um determinado momento eu vou ter que fazer uma tarefa. EAD tem sim um professor que está aqui disponível para você e tem você com as suas responsabilidades. E quem me conhece sabe, eu cobro as responsabilidades. Mas também estou disponível para ajudar todo o tempo. Gente, para mim é um prazer dar aula em EAD. E eu espero, sinceramente, que seja um prazer para você ter as aulas em EAD. Sejamos éticos e vamos conhecer nossa legislação também. Bom semestre a todos!